Síndrome do comer noturno. Já ouviu falar? Você sabe o que é? Vem com a gente. Síndrome do comer noturno. Você tem necessidade incontrolável de comer no período da noite, que pode chegar a ser fisicamente incapaz de dormir ou voltar a dormir até que se alimente? Você pode estar sofrendo de a síndrome do comer noturno. Gente, essa síndrome ela foi identificada pela primeira vez nos anos 50 e ela caracteriza-se por uma ingestão calórica de pelo menos 25% do total diário das suas calorias após o jantar e ou por 2 despertares noturnos semanais acompanhados de alimentação. Então, vamos entender direitinho como é que isso funciona. Aqui no meu consultório, eu atendo muitos pacientes com esse quadro. E esse quadro, por exemplo, eu tenho alguns pacientes que chegam aqui, eles falam, doutora, eu acordo de madrugada e eu sinto aquela necessidade, eu ligo pro iFood, manda lá no aplicativo para trazer comida, às vezes doce, mas às vezes comida mesmo. E a hora que come, ele consegue voltar a dormir. Então, gente, isso daí não é tão incomum, é mais frequente do que a gente imagina. Então, tem algumas características. Por exemplo, você não sente fome de manhã, ou seja, você tem aquela anorexia matutina. Então, você chega para mim e fala assim, ai, doutor, para mim é muito fácil fazer jejum de manhã, né? Então, nem tenho fome cedo. Então você, por exemplo, eu consigo ficar de jejum tranquilamente. Eu começo a ter fome depois das 6 da tarde. Ou seja, né? Então tem uma anorexia matutina e uma hiperfagia vespertina e noturna. Após a ausência das refeições durante o dia, ocorre um consumo exagerado de alimentos, principalmente após as 6. Outro critério que a gente usa é a insônia, né? Então são pacientes que eles costumam ter uma dificuldade para dormir e que leva essa pessoa a comer muito durante a noite porque ele fica muito tempo acordado. Então, se você tem essa síndrome do comer noturno, você pode sentir que não conseguirá dormir se não comer. Quando a gente fala sobre, não, vamos fazer um jejum da noite, vamos ficar 12 horas sem comer. Então você vai comer às 7 da noite até às 7 da manhã. É extremamente difícil para esse paciente, porque é o horário que ele quer comer, né? Então, de manhã para ele não faz diferença, mas à noite sim. Outra questão também é aquela que você pode sentir que você não tem controle sobre sua vontade de comer, né? Então, é tão desesperador que você sabe que você não deve comer, que você não precisa comer, mas você vai lá e come. E muitas pessoas com a síndrome do comer noturno também, elas têm uma depressão e uma ansiedade associada e que geralmente pioram à noite. Quando falamos em prevalência, a prevalência da síndrome do comer noturno ela é de aproximadamente 1,5% da população. Na população que está em emagrecimento, ele vai chegar de 14% a 42% e quase 50% dos pacientes candidatos à cirurgia bariátrica eles sofrem dessa síndrome. Outro dado interessante é que esses pacientes com as síndromes das pernas inquietas, eles chegam a ter até 17% de prevalência. A síndrome da perna inquieta, a gente sabe que são pessoas que também têm uma dificuldade do sono, ele acorda mais à noite e às vezes eles comem para conseguir dormir de novo. E por que isso acontece? Infelizmente, a gente ainda não sabe o mecanismo exato, né? O que a gente sabe são alguns pontos. O primeiro são os distúrbios do ritmo circadiano, né? O ritmo circadiano ele é o nosso relógio biológico, é o que regula e fala para o nosso corpo se é dia ou se é noite. Por exemplo, pela manhã o cortisol aumenta, liberamos mais insulina durante o dia para ajustar o mecanismo de glicose. Já à noite esse cortisol cai e a melatonina sobe,
né? Se estamos com esse nosso relógio biológico desregulado, há uma alteração principalmente no cortisol e na melatonina. E seu corpo ele vai liberar hormônios que fazem você sentir fome e alerta durante a noite e não durante o dia. Outra questão são a parte genética. A síndrome do comer noturno, ela pode acontecer em famílias. Então pesquisadores eles acreditam que tem genes, né, que desempenha aí esse papel, mas também a gente sabe que tem uma parte comportamental. Então a criança ela foi acostumada sempre nesse processo. A saúde mental também. As pessoas com a síndrome do comer noturno, eles apresentam transtornos de humor e geralmente tem uma depressão e uma ansiedade, que ela piora muito com o escurecer, com o entardecer. A síndrome do comer noturno, ela pode resultar de não comer quantidades suficientes durante o dia. Então falar durante o dia eu sou ótimo, eu como minha saladinha com meu frango, não tem fome, pulo o café da manhã, mas a hora que eu chego em casa, que eu relaxo, que vai chegando a noite, pronto, come tudo e mais um pouco, não tem limites, né? Os critérios atuais que foram estabelecidos em 2008 incluem essa hiperfagia noturna, então isso é importante a gente entender. Por exemplo, eu vou pegar o tanto que eu como, quantas calorias eu tenho que comer? Eu tenho que comer 1.200 calorias, por exemplo. Então eu vou comer mais de 300 calorias aí só depois do jantar, né? Ou de madrugada. Então você vai fazer o almoço, o café, o almoço, o jantar e esse excesso seria depois desse jantar ainda. Então é uma pessoa que ela janta, mas ela não consegue ficar satisfeita, né? No consultório eu vejo que esse consumo ele chega muito mais, né? Principalmente ali em homens, a gente vê que esse consumo ele chega aí bem maior, praticamente metade das calorias, se não mais, né? Então, nesses critérios, a gente tem que ter pelo menos 3 desses 5 critérios. Essa anorexia de manhã, essa falta de vontade de comer cedo, a insônia ou uma dificuldade de pegar no sono, um desejo de comer entre o jantar e a hora de dormir, uma necessidade de comer para adormecer ou para voltar a dormir e o humor deprimido, um humor mais triste, principalmente à noite. Então, se você tem 3 desses critérios, a gente acaba enquadrando aí na síndrome do comer noturno, né? E ela tem tratamento? Sim, gente, tem tratamento. Por isso que a gente precisa procurar ajuda o quanto antes. Todo transtorno alimentar, ele precisa de um tratamento multidisciplinar, tá? Então, quem que é o médico? O primeiro médico que a gente vai procurar? De preferência, o médico que é especialista em obesidade e emagrecimento, porque ele lida muito mais com esse tipo de pacientes. E aí ele vai ver se você tem necessidade de estar acompanhando junto com um psiquiatra, estar acompanhando junto com um psicólogo, vai precisar de um nutri para estar fazendo um ajuste, né? Então ele entra ali com uma terapia multidisciplinar mesmo. A terapia comportamental, ela também vai ajudar muito a melhorar esses comportamentos, né, problemáticos, a adotar hábitos mais saudáveis. Ela pode te ajudar também junto com a gente, por exemplo, a mudar o teu ritmo mesmo, a forçar o teu corpo a ir comendo mais de dia e aí a gente ir trocando tudo isso, né? A atividade física é fundamental, como tudo nessa vida, ela é fundamental para tudo, né, gente? Não adianta, a gente não tem como tirar ela. Mas, por exemplo, para os comedores noturnos, para quando a gente tem essa compulsão, uma atividade física, aí à noite, ela é muito bem-vinda, porque é o horário que você quer sentar, quer comer. Então, se você tira ali 2, 3 horas desse período que você está comendo compulsivamente e vai fazer um exercício, isso daí vai te ajudar muito, né? Outra questão, por exemplo, pessoas mais ansiosas, a yoga, a meditação, aquela meditação guiada, a oração, né? Eu acredito muito na oração, ela vai te ajudar a acalmar, ela vai te ajudar a voltar a dormir.
Tem uma outra terapia que chama fototerapia. Ela é usada com uma luz especial por cerca de 15 a 30 minutos todos os dias. Essa lâmpada ela é usada geralmente bem cedo e ela ajuda a gente a conseguir mudar o nosso ritmo circadiano, né? Então você vai estimular o teu ritmo de manhã e à noite ele diminui. Então, para que esse sono venha, para que a gente regule mais esse tanto cortisol quanto a melatonina. Todo transtorno a gente precisa de tratamento medicamentoso, tá? Na grande maioria dos casos. A gente pode usar tanto suplementos alimentares, ali uma L-teanina, um GABA, uma camomila, uma passiflora para ajudar nesse sono. Mas na parte medicamentosa, a melatonina ela ajuda muito. Ela é um hormônio que ela regula e controla o ciclo sono-vigília. E além disso, a melatonina ela tem uma função grande como antioxidação. E sempre, gente, vai precisar de uma orientação médica, porque a gente precisa ir de uma dose ideal, né? A gente precisa de uma dose ideal para você. Quantos pacientes com perna inquietas não chegam aqui no consultório usando, por exemplo, 10 de melatonina? É uma dose alta. Ele vai agitar mais do que ajudar a controlar. Então, melatonina, às vezes, a gente não tem que usar no horário de dormir, às vezes a gente tem que usar mais cedo. Então, procure um médico, né, de confiança para estar ajudando com isso. Podemos usar medicamentos antidepressivos, medicamentos, hoje a gente tem muitos inibidores seletivos da recaptação da serotonina. Podemos usar estabilizadores de humor para melhorar o humor e regular essas emoções. Medicações específicas para o controle de peso, para o controle também de compulsão. Tem algumas medicações hoje, por exemplo, a lisdexanfetamina, que ela também é usada ali para controle compulsivo de alimentos. E principalmente a dieta. Então a gente tem que ter uma dieta mais controlada, diminuir o excesso dos carboidratos ruins, diminuir tudo que é conservante, industrializados, muito processados. Então tudo isso vai te ajudar. E doutor, eu posso prevenir para não ter esse transtorno de compulsão alimentar? A gente não tem como fazer isso, né? Mas a gente vê principalmente, por exemplo, na menopausa, isso daí é muito comum também. Porque são mulheres que estão sofrendo de insônia, estão sem hormônio, o metabolismo dela está alterado, elas já ficam mais ansiosas, então a chance do comer noturno é muito maior. E o que a gente pode tomar de medidas para a gente melhorar a nossa saúde e ter um sono mais reparador, né? Então a gente vai escolher os alimentos mais saudáveis, certificar que em casa a gente vai ter alimentos mais saudáveis e não ficar pedindo pelo iFood, por outros aplicativos também. Livrar-se de alimentos ricos em gorduras e açúcar, né? Ele vai ajudar a evitar esse consumo. Praticar uma boa higiene do sono. Para quem não consegue dormir, a gente precisa tratar também isso. Manter o quarto numa temperatura confortável ajuda muito, porque a temperatura ela também ajuda a regular essa questão da cronobiologia. Evita a cafeína, evita os eletrônicos antes de dormir. A gente tem que ficar de olho também na nossa saúde mental. Vamos tentar controlar o estresse com uma meditação, uma respiração profunda. Se você se sentir triste ou ansioso, converse com o seu médico, converse com o psicólogo, porque tudo isso vai te ajudar, né, a gente a regular todo esse quadro. Então, o recado que eu quero deixar para vocês: tá sentindo esses sintomas? Procure ajuda, tá? Não fique esperando. Quanto antes diagnosticado e antes tratado, melhora a sua qualidade de vida. E menos risco de obesidade, menos risco de diabetes, menos risco de hipertensão, de dislipidemia, de bagunça hormonal, de tudo isso. Então, se você sente algum desses sintomas, coloca aqui para mim.
Se você conhece alguém que tem isso, encaminhe o vídeo. Coloque aqui mais sugestões também de vídeos que vocês querem ouvir. Então, é isso por hoje.